Pega a visão do canal do Guerreiro. A Bíblia ela é recheada de atos proféticos e de palavras liberadas que são necessárias que você tome posse do mundo espiritual, do sobrenatural e traga para o mundo natural. Em Isaías 55, versículo 8 e 9 está escrito: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa palavra é de um Deus grandão, Deus maioral, soberano, onisciente, onipotente e onipresente, nos ensinando a como lidar com Ele, né? E é imensurável o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Você não tem ideia o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Mas Ele dá sinais, Ele vai dando sinais dele, né? Isaías 45, uma palavra que eu acho muito interessante, no versículo 1 ao 3 está escrito: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para bater nações diante da tua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Eu irei adiante de ti, e tornarei os planos dos lugares escabrosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pela tua mão. Então Deus é soberano, não tem nada que possa deter ele. Ele é o Criador, simplesmente assim. Né? Se ele toma frente de um projeto, de alguma coisa, não tem quem consiga parar. Porque ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é eterno. Não tem o dia que Deus foi formado, ele já existe. Né? Então, ele dá sinais, esses sinais, a Bíblia é um livro profético. Se você for ver, a gente tem o Apocalipse, mas o Apocalipse é uma revelação daquilo que está por acontecer. E a Bíblia é daquilo que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Mas como isso? Ele é soberano, ele tem essa autoridade e esse poder. E alguns atos proféticos que você vai tendo direcionamento de Deus e cumprindo, faz uma grande diferença. Um deles, que eu quero citar, eu quero ser breve hoje, está em 2 Reis 13, versículo 14 ao 20, eu vou ler até o 21, para a gente entender um pouquinho. Foi um dos últimos atos de Eliseu, ele estava doente, né? Estando Eliseu, 2 Reis 13, 14. Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorando sobre ele exclamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco de flechas. E aí ele tomou o arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o arco. E ele o fez. Eliseu pôs a mão sobre as do rei. Ele colocou e Eliseu colocou a mão em cima. E disse: abre a janela para o oriente. Abriu a janela para o oriente. Eu estou virando aqui, vocês estão vendo o sol batendo no meu rosto? Esse é o oriente. É onde o sol nasce. E disse: atira, e ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios e a Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Ele pegou na direção do sol, puf, lançou três flechas em direção ao oriente, que é onde o sol nasce. E ao que o homem de Deus se indignou muito contra ele, disse: 5 ou 6 vezes a deveria ser feito. Então ferirá os sírios até o consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirá os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas do Moabitas invadiram a terra, entrando do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele colocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Esse é aqui até o cumprimento da dupla honra em milagres que Eliseu, mas não é o fato que eu quero te passar. Eu quero te passar que a Bíblia é um livro profético. E aquelas profecias que estão na Bíblia Sagrada, você cumprindo, vão fazer com que desencadeie vitória
vitórias tremendas. Você deixando de cumprir, assim como fez o rei Jeoás, você pode perder aquilo que Deus tem realizado na tua vida. Então, como que eu quero? Deus, ele tem coisas muito maiores do que você imagina. Ele tem direcionamentos pela palavra de Deus. Mas a profecia bíblica, ela tem duas fases. Primeira fase, lançar sobre a vida de alguém na direção de Deus. E a segunda fase é atingir o alvo e o propósito de Deus. Porque você pode receber uma profecia pautada na palavra de Deus, que vai te dar uma vitória, e se você não atingir o alvo, assim como aconteceu com o rei Jeoás, você também pode perder a tua bênção. Então fique atento daquilo que Deus tem a realizar na tua vida, através de você e em você, né? Não é sair correndo atrás de profeta, não. A Bíblia é um livro profético. Existem profetas, como eu respeito muito, muitos profetas de Deus que nós temos hoje. Um grande amigo meu, que eu respeito como Deus usa ele, o pastor Ezequias, muito perseguido, mas é um homem de Deus que é irrefutável o que Deus faz na vida dele. E eu quero te dizer que você tem que ter os seus ouvidos atentos. Não é só receber a profecia, senão ela acontece como Jeoás. Você tem que caminhar para a profecia, você tem que tomar posse, você tem que trazer do mundo sobrenatural para o natural para a tua vida. E os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Aquilo que você imagina, às vezes, as conquistas de Deus são muito maiores do que você imagina. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha os ouvidos ungidos para ter discernimento de compreender quando é de Deus e quando não é de Deus. Bom dia.